Então, muitas vezes as pessoas se confundem, que a medula óssea com a medula da espinha. A medula da espinha não tem nada a ver com fábrica de sangue. A medula da espinha, ela serve para fazer inervação, é nervo, tem lá dentro. Tá? O osso, todos os ossos do organismo que fabricam sangue. À medida que a gente vai ficando mais velho, os ossos pequenininhos, os dedos, os ombligos das pernas, braços, eles param de fabricar sangue, mas os ossos chatos, tipo o osso da bacia, da coluna, costelas continuam fabricando sangue no decorrer da vida. Né? E aí daqui é que saem então os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas que eu mostrei para vocês naquele antes. Diga. Né, direto, mielograma, é mais preciso que o sangue glicêmico? Porque às vezes o sangue ainda não tem a célula doente. E lá na cultura tem bastante, porque lá que é a fábrica, então é melhor colher de lá. Segundo, a gente também tem uma ideia de quanto da medula está afetada. Né? Então por isso que sai às vezes assim, medula com 80%, 70%, 50%, 30%. Né, de células doentes, né, para a gente poder ter uma ideia também disso. Então é na medula que a gente geralmente faz o diagnóstico, apesar que pode ser feito também no sangue quando tem muito, e é na medula que a gente olha se a doença foi embora também. Porque não adianta a doença ter ido embora no sangue e de repente ainda tem a medula óssea. Bom, das leucemias crônicas, de uma forma geral, elas são divididas em leucemia mieloide e linfóide crônica. Vocês já sabem o que é isso, que eu mostrei que esses nomes são científicos, eles advêm do fato do tipo de glóbulo branco que é afetado. E as leucemias agudas também têm a mieloide aguda e a linfóide aguda. Depois, ainda uma subclassificação ainda, tem vários tipos de leucemias mieloides agudas, vários tipos de leucemia linfóide aguda, não são todas iguais também. Então, por isso que eu digo, ninguém é igual a ninguém. Nenhuma doença é igual a outra. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nas comparações. E para ter certeza do diagnóstico, para ter certeza do prognóstico, do que vai acontecer com essas pessoas, uma série de exames são importantes. Então, nós fazemos um exame de sangue comum, que é o hemograma, né, chama hemograma, exame de sangue, análise do esfregaço. Esfregaço é aquilo que vocês viram lá, as células, todos igual vermelhos, brancos, então na lâmina. Este exame que se chama imunofenotipagem é um exame feito num aparelho complicado, que se passa ao sangue, e a gente consegue definir os subtipos de leucemias, através desse exame. Né? Isso aqui é particularmente importante em algumas leucemias, que a gente quer saber se essas leucemias têm determinados fatores que possam ajudar a gente no tratamento. A citogenética, que é feita, pode ser feita através de um exame que chama cariótipo, que significa análise dos cromossomos, que são aqueles elementos genéticos da gente, e pode ser feito por duas outras técnicas, que são técnicas mais sensíveis, que é essa técnica de FISH e de PCR, não vem ao caso, vou mostrar até para vocês, mas não vem ao caso, ela serve, particularmente na leucemia, para a gente ter uma análise do que vai acontecer depois. Então, por exemplo, existem leucemias mieloides que têm um tipo de apresentação nos cromossomos que é de bom prognóstico. Então a gente fala assim, esse indivíduo não precisa nem fazer transplante. Ele tratando com quimioterapia, ele vai ficar bom. Enquanto tem outros que a gente olha esse exame e já sabe de cara que esse indivíduo é um candidato a transplante. Lá na frente, porque é um exame que mostra o prognóstico, o que vai acontecer depois, se a doença é mais grave ou mais leve. Aqui, para mostrar para vocês uma diferença do que é o chamado esfregaço, né, o que é o hemograma. Então, vocês veem aqui, por exemplo, esse aqui é igualzinho àquele que eu mostrei para vocês. Tem todas as células representadas, né? Só que está aqui em preto e branco, mas tem os glóbulos brancos que estão aqui
glóbulos vermelhos e as plaquetas. Né? Agora vejam esse lado aqui. Esse lado aqui está um pouco diferente. Né? Vocês veem que tem muitas células, todas são glóbulos brancos. Todos os glóbulos brancos são diferentes desses aqui, são glóbulos brancos anormais, são grosseiros, a gente chama de blasto, né? Uma célula jovem. Ela é uma situação monótona, a gente só vê isso aqui dentro da lâmina e ocupa o espaço das outras, a gente não vê glóbulo vermelho, não vê. Então aqui é um sangue normal e aqui é um sangue de leucemia, é assim que a gente faz o diagnóstico. Né? Então, apesar de vocês não serem médicos, fica claro que essas duas coisas são diferentes. Né? Esse aqui é o exame dos cromossomos. Para aqueles que não lembram, todos nós temos cromossomos. A gente recebe metade vem do pai, metade vem da mãe. Então, teoricamente, nós temos 23 cromossomos que vêm do pai e 23 que vêm da mãe. E além disso, nós temos cromossomos sexuais. As mulheres são o famoso XX e os homens é o XY, que é o cromossomo Y do sexo masculino. Né? É a análise, aqui está exatamente a análise desses cromossomos, são todos em parzinhos. Né? Um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, que vai dar aqui as características genéticas da gente. Olho azul, olho castanho, tipo de sangue, o cor de cabelo, aquelas coisas que a gente se parece com os pais da gente. Né? A leucemia não é uma doença, geralmente não é, mas ela pode ser uma doença que a gente nasce com ela, não é. Mas é uma doença na qual esses cromossomos, no decorrer da nossa vida, sofrem mutações, eles se alteram no decorrer da vida. Existe até leucemias que a pessoa já nasce com ela e acontece no primeiro ano de vida. A criança, com 6 meses, já tem leucemia. Provavelmente, ela nasceu com isso. Mas a leucemia do adulto, das crianças mais velhas, não é porque nasceu assim. Quer dizer, não está no cromossomo, mas não é porque nasceu com ele. E nem vai passar da mãe para o filho. Não acontece isso, aconteceu no fulano. Então, um exemplo clássico é esta aqui, né? Esta pessoa aqui, vocês veem que esse cromossomo 9 está diferente desse aqui. E esse aqui, o cromossomo 22, está diferente desse aqui. Então, nesse caso, por exemplo, eles trocaram um pedaço. Um pedaço do cromossomo 9 veio para cá e o cromossomo 22 veio para cá. Isso chama translocação. Translocou, passou um pedaço de um para o outro. Por que passou? Sei lá. Né? Tem gente que acredita que isso possa ser induzido por radiação. Isso foi muito comum acontecer lá em Chernobyl, quando teve a bomba atômica, o reator atômico que explodiu. Isso aconteceu muito no Japão, na época da guerra, né, que soltaram a bomba atômica lá em Hiroshima, né, e começaram a ver que as pessoas, por causa da radiação, tinham alterações no cromossomo e podiam ter mais leucemia. Mas muita gente a gente não sabe. Tem uns que acham que pode ser substâncias químicas, outros acham que pode ser ação de vírus, mas na maioria das vezes a gente não identifica nada por que isso aconteceu. Aconteceu porque aconteceu, mas a gente define. Essa alteração, por exemplo, é clássica da leucemia mieloide crônica. Né? É assim que acontece. Mas ela pode ocorrer em qualquer cromossomo? Não, na leucemia mieloide crônica é no 922. Outras podem, para ocorrer leucemia, podem ter leucemias ocorrendo em outros cromossomos. Em particular, na leucemia mieloide crônica, é esta alteração que acontece. Por isso que se chama. Visualizando Já se sabe que é ela. Quer dizer, ele vai formar um filadélfio, né? Isso. Não, na verdade é o seguinte, essa translocação forma um cromossomo, que é a mistura dos dois, que foi descoberto na Pensilvânia em 60 e que acabou chamando. Mas ele não aparece, então. No indivíduo normal, não. Só aparece na pessoa. Agora, existe, isso que eu estou falando é uma pergunta interessante, porque existe estudos, existem